A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, 27 de abril de 2019, sábado, já estamos findando já o final do mês. Meus amados irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32. E que diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 32, versículo 1. Nós vamos meditar no versículo 1, no 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Que diz assim no 32, 1, no livro de Êxodo. A epígrafe desse texto é o bezerro de ouro, né? Que diz assim a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses para que nos vá diante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Versículo 2. E Arão lhe disse: Arrancai-vos os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Versículo 3. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Versículo 4. E ele tomou em suas mãos e formou com um burril. E formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Vai-te, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Versículo 8. Depressa tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição. E perante eles lhe inclinaram e sacrificaram, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tendo visto este povo, eis que é um povo obstinado. Meus amados irmãos, nós relatamos aqui esses versículos aqui que o Senhor, quando Moisés ele subiu ao monte para falar com Deus, né? Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites lá orando ao Senhor, falando com o Senhor Jesus, o Senhor passando a instrução para Moisés como que queria que o povo de Israel procedesse perante a ele, né? E como Israel, aqui no versículo 1, e como Israel viu que Moisés demorava, e demorou muito e já não descia, eles pensaram: não, esse Moisés, como diz aqui no versículo 1, que diz assim: Fazei-nos para nós, mas vendo que o Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te e fazei-nos para nós deuses que vão diante, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Então eles já não pensou que Moisés tinha morrido, pensou que Moisés já não voltava mais, né? Então, o que aconteceu? Agora, o que aconteceu? Como o povo logo ele desviou do caminho que o Senhor, depois do Senhor ter feito 1000 maravilhas naquele povo, como tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho para eles, cuidou deles no deserto, não deixou passar fome, enviando maná do céu. E quando o sol estava quente, o Senhor fazia de uma nuvem por cima dos israelitas para cobrir, para que o sol não castigasse eles, né? Então o Senhor fez maravilha. Não tem um livro,
o livro na Bíblia que Deus se manifestou mais do que o livro de Êxodo, né? Foi o livro que o Senhor mais se manifestou, foi o livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, né? Quando o Senhor tirou aquele povo do Egito. Mas mesmo assim era um povo obstinado, um povo que qualquer coisa, era muito murmurador, qualquer coisinha eles reclamavam e falavam: Moisés, por que nos tirou da terra do Egito para nos vir morrer aqui nesse deserto? Então um povo que de dura serviço, né? É um povo de dura serviço. Como nós trazendo hoje para o dia de hoje, meus amados irmãos, nós trazendo hoje essa mensagem para os dias de hoje, o que acontece hoje, o povo hoje, maioria dessas igrejas, essas igrejas evangélicas estão toda corrompidas, né? A maioria dessas igrejas, creio que 90% das igrejas do sistema religioso, ele está todo corrompido. Ele está todo corrompido. Assim. O povo, eles não quer saber da volta de Jesus. O povo não quer saber da volta de Jesus, né? O povo, eles estão agarrados com essa terra. O Deus desse povo é o dinheiro. O Deus desse povo é a idolatria, né? Então a igreja católica, ela está desenterrando as indulgências, como a igreja a igreja evangélica, ela está desenterrando as indulgências como a igreja católica, né? Então os evangélicos hoje, eles não têm o que falar muito dos católicos não, porque os evangélicos estão desenterrando as indulgências, né? Eles estão desenterrando as indulgências. Igual, voltando aqui, a confiança, quando foi para eleger esse presidente, né? Esse atual presidente que nós temos hoje, esse atual presidente, a massa evangélica se envolveu, desempenhou. O que quer dizer? Fizeram esse homem um bezerro de ouro. Fizeram desse homem, esse candidato a presidente, um bezerro de ouro. A massa evangélica, não, esse aqui é o homem que Deus mandou, esse aqui nós vamos levantar, esse homem vai nos tirar, esse homem ele vai nos aliviar, ele vai mudar o Brasil, né? Então colocaram a confiança toda nesse homem. Então fizeram esse homem, eu comparo esse homem, esse Jair Bolsonaro, como os evangélicos, a maioria, fizeram ele um bezerro de ouro, né? E hoje, meus amados, nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Ele tá sujigando o povo, ele está imprensando o povo, aprovando lei que acaba com o povo, igual essa da Previdência, né? Se essa lei for aprovada mesmo, como que vai fazer para as pessoas aposentar, né? Então o pobre cada vez vai ficar mais pobre e o rico vai ficar mais rico. Esses empresários dessas empresas fortes, tudo injetou dinheiro nele, justamente para aprovar essa lei da aposentadoria. Aí daqui a pouco vai aprovar a lei da Previdência, daqui a pouco tira o 13º, daqui a pouco tira o seguro-desemprego, daqui a pouco tira o FGTS. É isso aí, entendeu? Esse homem, o Bolsonaro, foi o que está acontecendo com esse povo, foi a mesma coisa que Constantino fez com a Igreja Católica. Ele se batizou, ele se batizou dizendo que era cristão. Você entendeu? Disse que era cristão e que agora ele era cristão, e o povo iludiu o povo, a maioria da massa, né? Iludiu. E esses grandes líderes religiosos evangélicos aí estavam do lado dele, entendeu? Para esses líderes religiosos não vai acontecer nada, mas o pobre vai ficar cada vez mais pobre. Aí vai tirar o seu seguro-desemprego, ele vai tirar, daqui a um dia ele tira. O aposentado não vai ter como aposentar mais, ele vai aposentar só se for no cemitério. Pelo jeito que está vendo as coisas, ele vai aposentar só se for no cemitério. Aí tira os benefícios tudo, daqui um pouco corta esse Bolsa Família e as coisas vão ficando de mal a pior. Você entendeu? Esse governo é um governo que ele tem que cumprir uma agenda Illuminati. Esse governo Bolsonaro, ele tem que cumprir uma agenda Illuminati, os senhores do mundo. Então não pense, meus amigos, que vocês deve ter votado nesse homem que ele vai mudar o Brasil, não. O Brasil é só Jesus para mudar. Você entendeu? O Brasil, ele não tem melhora. Um Brasil que vive na idolatria, um Brasil que é o Brasil da mulher pelada, Brasil do futebol, você entendeu? Brasil do carnaval. Você acha que Deus vai abençoar esse Brasil? E o povo ainda fala, o Brasil é do Senhor Jesus. Não é não, meus amados. Aqui tem um exemplo aqui muito grande em Êxodo 32, sobre a idolatria do povo.
entendeu? Sobre a idolatria do povo. Então, o que está acontecendo hoje? O povo agora está vendo em quem que eles colocou lá na presidência, você entendeu? Um cara que é um cara que fazia de bonzinho, mas por trás dele, quando ele ganhou, agora ele vai colocar as garras lá de fora, vai começar a oprimir o povo. Igual mesmo aconteceu lá no Egito. Mesmo, isso aqui eu faço uma tipificação do que está acontecendo com nós hoje, é o mesmo que aconteceu lá no Egito. Aquele povo lá no Egito, ele era humilhado lá no Egito por faraó. Esse Bolsonaro, eu comparei ele a um faraó. Você vai ver daqui uns dias, isso aqui é só o começo, entendeu? E vai tirando, e o pobre vai ficar cada vez mais pobre, e o rico cada vez mais rico, porque os empresários injetaram dinheiro nele. Entendeu, meus amados irmãos? Então, meus amados, nós temos que clamar ao Senhor. É muita pouca gente, muito poucos cristãos que querem a volta de Jesus. A maioria, 97%, eles não querem a volta de Jesus. Esses líderes religiosos cada vez estão mais ricos. Você entendeu? Cada vez eles estão mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Tem gente de dentro da igreja hoje, devolvendo o dízimo com medo de ir para o inferno, né? Devolvendo o dízimo com medo de ir para o inferno e tornando esses caras muito mais ricos aí. Os caras têm iate, tem avião, os caras têm fazenda, tem tudo, e tornando eles cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. Tem cristão dentro das igrejas que está devolvendo o dízimo e não tem nada para comer em casa. Porque eles fizeram uma lavagem cerebral nesse povo, né? Sendo que lá em Malaquias o dízimo foi determinado à tribo de Levi. Como a tribo de Levi não podia trabalhar, tinha que cuidar do tabernáculo, o Senhor estipulou o dízimo para todas as tribos, ajudar eles em alimento, porque eles não podiam trabalhar. O trabalho deles era cuidar do tabernáculo. Foi especificamente para cuidar do tabernáculo. Então eles usam texto fora do contexto. E, meu amado, texto fora do contexto, ele vira pretexto. E tá aí esses filhos da mãe desses pastores aí, cada vez mais ricos. Você entendeu? Esses enviados de Satanás cada vez mais ricos. E o pobre cada vez mais pobre. Você entendeu? O sistema religioso hoje, meu amigo, ele está corrompido. A maioria do sistema religioso hoje, dos grandes sistemas, eles fazem parte da maçonaria. Então nós temos que estar atentos. Entendeu, meus amados irmãos? A idolatria é muito grande. O país do futebol. Né, meus amados irmãos? Então nós temos que estar firmes, temos que clamar a volta do Senhor Jesus. Nós temos que pedir a volta do Senhor Jesus. Meus amados, aquele Deus tirou aquele povo do Egito, daquele sofrimento, debaixo daquela escravatura, que o povo era oprimido. Você entendeu? O povo era oprimido. Deus tirou ali do Egito, tirou 3 milhões de israelitas ali do Egito. Na época que eles saíram do Egito, saiu mais de 3 milhões de israelitas ali do Egito. Entendeu? Agora, meus amados irmãos, quem entrou na terra prometida foi somente Josué e Caleb. Você vê, de 3 milhões, quem entrou na terra prometida foi somente Josué e Caleb. Como está aqui no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 30, que diz assim: não entreis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Então, quem entrou na terra prometida foi somente Josué e Caleb. De 30 milhões, de 3 milhões de judeus, de israelitas que saiu da terra prometida, somente Josué e Caleb, que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Então, meus amados irmãos, o céu ele não é com muito esforço, não é para qualquer um, não. Agora, você acha que esse povo todinho aí que está indo no sistema religioso, você acha que esse povo vai subir no arrebatamento? Não vai, não. A palavra do Senhor é bem clara. Aqui em Números, capítulo 14, versículo 30, como eu vou enfatizar mais uma vez, como diz assim: não entreis, o Senhor diz, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela.
O Senhor tinha feito uma promessa para aquele povo de Israel, que eles iam entrar na terra prometida, mas devido à obediência deles, e eles sempre murmurando, desobedecendo, foram seguir outros deuses, como está hoje. O povo, em vez de clamar a Deus, para Deus voltar, para Deus nos vir tirar desse Egito, fica atrás de Bolsonaro, acreditando em homem. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu braço. Esse povo, esse governo aí, é só o começo. Essa reforma da presidência aí é só o começo, é só a ponta do iceberg, mas o pior vai vir sobre você entendeu? O pior vai vir sobre isso aí. E sempre foi falado, né? Sempre foi falado. E os cristãos não envolvidos, que esse homem ia ser o salvador da pátria. Você entendeu? Esse homem ele não ele é católico, ele é cristão, ele é budista, ele é kardecista, ele agrada a todos, meus amados. Não se iluda com o homem, nós temos que buscar a Deus, né? Então, o Senhor tirou 3 milhões de israelitas lá do Egito, e só quem entrou na terra prometida foi somente Josué e Caleb. Então o céu é para quem tem fé, e para quem tem esforço, e para quem guarda os mandamentos, e para quem obedece a palavra do Senhor. De 3 milhões entrar 2, você imagina. Agora você acha que esse povo que está tudo aí na idolatria, adorando dinheiro, adorando o homem, adorando o cantor, você acha que esse povo vai subir no arrebatamento? Não vai. A palavra do Senhor é bem clara. Pouquíssima gente vai subir no arrebatamento. É um remanescente muito pequeno. É um remanescente muito pequeno que vai subir no arrebatamento. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Então, Moisés aqui, ele tipifica Jesus. É um tipo de Jesus aqui. Quando o Senhor viu que o povo estava corrompido, que a corrupção, que o povo tinha se corrompido, o povo israelita feito bezerro de ouro, o Senhor enviou Moisés, que é o tipo de Jesus, para descer, né? Para descer, para ver o que o povo estava, ver a idolatria com o povo. Então, meus amados, muitos têm a volta de Jesus, muitos têm um arrebatamento por tardio, muitos já não acreditam mais no arrebatamento. Muitos cristãos, se pudessem fazer um paredão de ferro aqui, nos céus, aqui um paredão de ferro para o Senhor não voltar, para bloquear a vinda do Senhor Jesus, eles fariam. A maioria desses cristãos, eles não querem que Jesus volte. Estão tudo envolvidos na corrupção, no dinheiro, na idolatria, né? Porque eles não... Você acha que um cara que um pastor que está cheio de dinheiro, está cheio de fazenda, você acha que ele quer a volta de Jesus? Ele não quer estar agarrado com as coisas do mundo. Você entendeu, meus amados irmãos? Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse século cegou o entendimento desse povo. Esse povo, eles estão atrás, eles atrás de homem, entendeu? Então eles falam que não, esse homem que veio aí, esse presidente, foi levantado por Deus. Que Deus? Você acha que Deus vai ter envolvido com corrupção, meu amado irmão? Que comunhão tem Deus com as trevas? Que comunhão tem Deus com as trevas? Deus é luz, Deus não é treva, Deus não tem comunhão com as trevas. Eu não vejo Jesus, quando ele fez carne, veio à terra, ele fazia aliança com Herodes. Jesus, ele nunca fez aliança com Herodes. Agora você acha que Deus tem comunhão com as trevas? Você entende? Você acha que Deus vai ter comunhão? Ah, não, esse homem foi levantado por Deus. Esse homem foi levantado por Satanás, mas não por Deus. Deus não tem comunhão com as trevas. Eu não vejo ali nos 4 primeiros evangelhos, eu não vejo Jesus fazer comunhão com Herodes. Eu não vejo Jesus fazer comunhão com o fariseu. Jesus sempre levava a verdade, batia de frente com eles, com aquele sistema religioso. Então, o que nós estamos vivendo hoje? O sistema religioso está uma podridão, a idolatria. Os profetas faziam era quebrar aquelas imagens de Baal. Eles eram apedrejados, eles pagavam o preço, mas eles faziam o que Jesus mandava. A maioria desses pastores hoje, usando esse cavalo de batalha aí como dízimo, né? Usando esse cavalo de batalha que eles usam um texto isolado lá de Malaquias 3:10 para se beneficiar. Aí muitos estão devolvendo o dízimo nas igrejas com medo de ir para o inferno.
Meu amado, você tem que ler as escrituras, você tem que ler o livro de Malaquias 3:10 completo, não pegar só um texto isolado. Como eu volto a falar, texto fora de contexto vira pretexto. Malaquias 3:10 foi escrito para o povo de Israel, não tem nada a ver. Nós, a igreja, nós surgimos em Atos 2. Aonde está Atos 2? Onde está Malaquias 3:10? Então os pastores hoje usam esse cavalo de batalha lá em Malaquias 3:10 para saquear o povo, para saquear as ovelhas. Para saquear as ovelhas, estão aí todo mundo rico, cheio de fazenda, andando de jatinho. Quando você, dentro da sua casa, ele andando de jatinho, viajando para onde ele quiser, jantando em churrascaria caríssima. E quando você, dentro da sua casa, você não tem um dinheiro para comprar o arroz para comer, você não tem o dinheiro para comprar o leite para os seus filhos. Então isso é doutrina de Satanás, não tem nada a ver com Jesus. Nós temos que ficar com as escrituras, meus amados irmãos. Nós temos que ler as escrituras. Nós temos que ler as escrituras. É a revelação de Deus. Muita gente nas igrejas atrás de revelação, sendo que tem a revelação dentro de casa, que é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é a revelação. Não se iluda, meus amigos. Nós temos que... O único que vai dar jeito nesse Brasil, nesse mundo, é Jesus. No seu governo teocrático. É o único que vai dar jeito no Brasil. Homem nenhum não vai fazer nada. Pode sair Bolsonaro e entrar Bolsonaro. Porque esquerda e direita não existe. São dois braços da maçonaria. Quem governa é a cabeça. Tem um braço esquerdo e tem um direito. São dois braços da maçonaria. Então a cabeça é a maçonaria. Os dois braços, esquerdo e direito, não existe esse negócio. Eles enfraquecem um e fortalecem o outro. Depois fortalece um e enfraquece o outro. Entendeu? Não há melhora para o Brasil, não há melhora. Quem vai dar jeito no Brasil e no mundo é o Jesus, no seu governo teocrático, no milênio. Então, meus amados, não coloque suas esperanças em homem, não coloque suas esperanças em homem. Vamos clamar pela volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, que está muito eminente. Aquele povo no Egito, quando ele começou a clamar por Deus, Deus enviou o libertador, que tipifica Jesus, livrou o libertador, que tipifica Jesus ali, como Moisés tipifica Jesus, foi lá e resgatou o povo. Se nós todo mundo se unir em oração, orar por Jesus, Deus vai enviar seu filho para vir nos buscar e tirar desse Egito. Então, meus amados irmãos, vamos buscar em oração, vamos estar firmes na palavra de Deus. Não fique envolvido nesse sistema religioso, meu irmão. Procura as escrituras, lê as escrituras, não deixa ser enganado por esses falsos profetas. Vamos ficar com as escrituras, meus amados irmãos. Então eu deixo essa mensagem para os meus amados refletir. Vamos orar, vamos buscar. Eu estou ansioso à volta de Jesus. Cada dia que eu oro na madrugada, eu estou indo para o monte, nós estamos na campanha do monte, eu estou orando para Jesus, para vir nos resgatar desse mau Egito. Que o Brasil, meu amigo, o Brasil pode sair Bolsonaro, entrar outro, nada vai mudar o Brasil. A Bíblia é muito clara, o mundo jaz do maligno. A partir do momento que Adão pecou lá no jardim do Éden, Deus tinha dado todo o controle da terra para Adão, mas Adão ele perdeu ali no jardim do Éden para Satanás. Então o mundo já está entregue a Satanás. Ali Adão ele perdeu o direito que Deus deu à terra para ele controlar, ele ser o chefe, né? Mas ele perdeu ali os direitos para Satanás. Então quem vai nos resgatar, quem morreu nas cruzes por nós foi Jesus, não foi Bolsonaro, não foi Maria, não foi José. Bolsonaro não morreu na cruz, quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Nós temos que buscar Jesus, orar para Jesus. A palavra do Senhor é bem clara. Se esse povo clamar, me buscar em oração, eu vou responder. O Senhor tem uma palavra de Deus que ele fala sobre isso. Se aquele povo que clama para o meu nome se humilhar, você entendeu? Eu entenderei. Então nós temos que buscar Jesus. Eu creio que Jesus já está com os pés nas nuvens, meus amados irmãos. Então vamos preparar. Voltando lá, saiu 3 milhões de judeus, de israelitas do Egito. Quem entrou na terra prometida? Somente Josué e Caleb. Então não são muitos. Jesus só vai levar para morar com ele quem é aquelas pessoas que estão perseverando e buscando a presença do Senhor. Jesus não vai levar qualquer um, meus amados.